bem-vindos ao E-Commerce Cast, o podcast do E-Commerce Brasil. Um espaço dedicado a discussões aprofundadas sobre histórias e bastidores do comércio eletrônico. Eu sou Rodrigo Nasser, conselheiro do E-Commerce Brasil. Eu sou Daniel Nepomuceno, também conselheiro do E-Commerce Brasil. Nossa convidada de hoje é votuporanguense de carteirinha. Gleides se formou em publicidade e propaganda pela FAAP, fez matemática financeira e MBA em marketing na FIA USP. Hoje é diretora de negócios do Google Brasil para o varejo. Anteriormente ao Google, teve uma carreira consolidada como profissional de mídia em agências de publicidade como W Brasil, McCann Erickson e Young & Rubicon, fechando o ciclo como VP de mídia e atendimento na Publicis. Em uma mudança de carreira, chegou no Google há 10 anos. Nos últimos 6 anos, está à frente da área de negócios para o varejo do Google no Brasil. Gleides, muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Bom, Gleides, a gente sempre começa pedindo para o convidado se apresentar. Então, assim, contar um pouco a sua história para quem não te conhece ainda. Fica à vontade, por favor. Claro. Bom, eu fiz publicidade, né? Mas eu comecei os meus estágios e a minha carreira em clientes. Então, eu estagiei na Nestlé, depois no Unibanco. Até que eu fui para a agência, porque como eu queria marketing, eu acreditava que eu precisava entender muito de mídia para ser marqueteira. E falei, preciso aprender sobre isso em alguma agência. O dia que eu fui para a agência ser estagiária de mídia, eu nunca mais saí, porque me apaixonei pela disciplina e, claro, pelos trabalhos de planejamento na agência, né? E lá fui crescendo. Então, comecei na W Brasil, né? Trabalhei 12 anos com o Washington Oliveto. Fui e voltei 3 vezes da agência, porque, enfim, tinha um amor, né, pela agência. Eu passei pela McCann, pela Young & Rubicon e pela Publicis na minha última estada, né? E foram muitos anos intensos, mas de muito aprendizado, né? Como vocês podem imaginar, né? A publicidade mudou muito nos últimos anos, né? Inclusive, enquanto eu estava nas agências, mas foi muito importante todos esses anos até eu chegar no Google e fazer um pouco esse movimento diferente, né? Eu diria, né? Mudou de lado na mesa. Mudei de lado, E o que foi a decisão para fazer essa mudança de lado? Você sabe, Nasser, o que aconteceu foi que eu estava vendo este movimento, né, já quase 11 anos atrás nas agências, do digital, né, a importância que isso estava tomando em todos os planejamentos. E eu me sentia ainda pouco conhecedora desta disciplina tão importante. E eu decidi, falei, eu preciso aprender um pouco mais sobre isso. E entendia também que na cadeira que eu estava, eu não ia conseguir me dedicar à área digital. E aí eu fiz isso planejado mesmo, do tipo, eu preciso ir para um lugar, aprender digital e depois eu volto para a agência. Eu já fiz isso na minha carreira antes. Entre W e McCann, eu saí da W para ir para McCann para trabalhar com clientes mais globais, que a W até então não atendia. Aí voltei para a W porque a W já tinha clientes globais com essa experiência adquirida na McCann. Então, eu tive um pouco do mesmo raciocínio. Eu tinha tido um namoro com o Google antes de ir para a Publicis. E aí, quando eu decidi, eu liguei, falei com... O Google já tinha feito uma parte do processo. E aí, fui para o Google para a área de agências, né? Para fazer o atendimento com agências. E foi muito interessante que, naquela época, o meu primeiro projeto foi traduzir as métricas do YouTube para pessoas, principalmente, que compravam offline, televisão. Então, como a gente fazia com que essas métricas conversassem? E foi muito interessante, porque eu tive que, né, utilizar da minha expertise, mas também aprender muito do lado do Google para fazer com um match dessas métricas, né? E aí, a partir daí... Estou aqui no Google até hoje, então passei por agências, depois atendi clientes de educação, de classificados, apps, e há 6 anos eu atendo os grandes clientes de varejo. Que fantástico. E o que mudou, o que mais mudou na tua visão, nas tendências de consumo assim, nos últimos anos, do ponto de vista do consumidor? O que a gente tem visto, talvez até com uma certa transformação exponencial pós-pandemia, né, é o letramento desse consumidor, né? Então, imagina que lá, quando eu estava em agências, a gente tinha, claro, alguns canais para comunicar, a gente fazia pesquisa e às vezes isso demorava como retorno para você entender o que estava acontecendo.
E aí, de repente, a gente começa esse mundo digital rápido, ágil, com tudo disponível. E esse consumidor cada vez mais online, né? Acho que somos um dos países aí com uma penetração de internet, de smartphone impressionante. E aí esse consumo e esse consumidor muda completamente, né? Na pandemia, eles aprenderam muito, perderam medos, né? Porque é uma jornada também, né? Ah, puxa, será? Vou comprar supermercado online? Sim, vai comprar, sim. Vai. E comprou. E compra até hoje, né? Então, eu acho que esse letramento que aconteceu durante a pandemia foi muito importante para a evolução, inclusive, do mercado e principalmente do e-commerce, né? Porque as pessoas não têm tantas barreiras mais, né? E isso também não inviabilizou nada das lojas físicas. É só mais uma opção. Você compra digital, você compra online e também você compra na loja física, né? A gente também viu aí o varejo se transformar com as lojas físicas e os resultados continuam bons, né? Em vários segmentos, inclusive, né? A gente até falou isso em episódios anteriores, um dado de vocês, inclusive, público, que mostrava que logo no início da pandemia o consumidor correu para os aplicativos de entrega, mas à medida que os varejistas foram disponibilizando os serviços, cresceu o volume de consumidores que foram comprar direto das marcas. Exatamente. E eu acho que essa, digamos, parceria entre entender o consumidor e as empresas agirem, que estão fazendo os resultados bons, tanto para o lado do consumidor, que hoje consegue comprar com muito mais facilidade, quanto do lado das empresas e do varejo, que realmente está aí atendendo esta demanda, né? Então, esta integração está muito mais fácil hoje, né? E importante, né? Para os dois lados. A gente, ao longo dos anos, às vezes via um dos lados indo mais rápido que o outro. Exatamente. Né? E aí gerava até um pouco de frustração. Exatamente. E você comentou uma outra coisa interessante, né? Você falou também o varejo físico, né? Também é mais uma opção, é uma outra opção. A gente veio de um mundo em que tinha muita briga, né, de uma visão de canal, sim, né, principalmente do lado do cliente. Como que você viu isso mudando nos últimos anos? Você vê essa característica do cliente vendo já realmente a omnicanalidade, o consumidor no centro, isso tudo que a gente há muitos anos vem evangelizando? Sim, eu não tenho dúvida que isso está cada vez mais forte, né? Mas esse mantra ainda continua, né? O consumidor, o cliente no centro de tudo. A omnicanalidade é um desafio ainda, por várias razões, né? Mas eu tenho visto os clientes evoluírem muito, né? E muito através, claro, de tecnologia, de dados, realmente, de você ter os seus dados próprios, entender, fazer a integração entre o que é offline e o que é online, né? Para o cliente ser único. Não é uma jornada fácil, né? Estamos aqui, sabemos bem, né? Eu acompanho os clientes do nosso lado, mas ela é muito necessária e ela é contínua, né? Acho que a gente ainda não chegou lá, mas já demos grandes passos para essa omnicanalidade, né? Você contou um pouco, né, da sua entrada no Google, de fazer o depara, né, o pessoal estava acostumado a comprar mídia off, né? E para comprar YouTube. Eu queria que você contasse um pouco assim, a tua visão. O Google, obviamente, né, multicanal, várias tecnologias, vários produtos, né? O quanto que o Google ajudou na mudança da propaganda, da publicidade, né? Eu queria um pouquinho essa tua visão. Eu não sei se tem algum caos, alguma coisa que você lembra como esse choque, às vezes, de realidade, de lidar, ou você mesmo vivenciando esse choque, ou você no relacionamento com algum cliente, alguma coisa que tenha acontecido algum dia sobre novas tecnologias, novos canais versus outros canais. Bom, eu acho que essa transformação, quando eu até mudei de lado, né, foi justamente por isso, né? E eu acredito que o Google ajudou muito, inclusive, nessa transformação, né? E na democratização da informação, né? Porque, de novo, num país maduro digitalmente, com tantos smartphones e muita gente hoje com acesso a essa informação, as plataformas do Google foram fundamentais para esse letramento e para esse conhecimento e para essa efetiva democratização da informação, né? E o que eu acredito e acompanhei um pouco ao longo desses anos é a transformação da comunicação, né? Para este novo mundo. E como filha de professores de matemática, eu fico muito feliz porque
por trás disso tudo tem dados e mensuração e atribuição. Então, para mim, isso é uma evolução em pouco tempo, né? Porque não é de agora, né? Sim. Eu acho que há vários anos isso acontece, essencial para o negócio do cliente e também para do outro lado dar uma boa experiência, né? Então, me lembro de quando eu comecei na publicidade, as campanhas, e hoje você mede na hora o resultado. É claro que eu estou falando aqui do varejo, né? Que talvez do segmento seja um dos mais maduros, finance também é um segmento muito maduro, mas o varejo tem absolutamente tudo. Então, essa evolução para o resultado foi muito importante. Eu acho que teve uma ascensão desses resultados, assim, importantíssima, né? Não, sem dúvida. Eu vivo muito eu sou executivo de uma rede bem tradicional de varejo alimentar. Eu vivo muito esse mundo, assim, eu sou nativo digital, né? Então eu estou acostumado a ter 100% Sim. dos clientes cadastrados, todos os dados medidos, mensurados, de onde o consumidor veio, etc. E aí eu convivo com pares que vieram do varejo tradicional, né? De grupo de controle, etc. Sim. E ver essa intersecção, ela é maluca, assim, mas isso que você está falando, das ferramentas do Google, assim, a gente usa os comentários de cada uma das lojas em reuniões, assim. Exato. Olha aqui, essa loja está com avaliação baixa aqui no Google, olha o que os clientes estão falando. Então, isso virou ferramenta de gestão mesmo, de grandes empresas. A gente tem clientes que usam muito isso, assim, inclusive o gestor da loja física tem uma atribuição no resultado dele sobre como ele lida com o perfil de empresa que é do Google, que é exatamente isso. Ali você tem um radar importantíssimo, né? Não, então tá tudo na mão, né? Estava conversando com uma rede grande de farmácia, porque a gente faz uma análise de dados em cima da API do Places, do Google Maps, exatamente pegando isso, pegando os dados de comentário das pessoas, né, que estão em cada uma das farmácias que aquela rede muito grande Sim. tem. E aí na conversa, né, eu estava fazendo muito na apresentação e eu ia entrar na parte de explicar os dados, de onde eles estavam vindo, como funcionava. E a pessoa, não, mas esse volume de dados, né, é muito pouco para a gente ter uma visão do comentário. Eu falei, então, na média, são 2.000 comentários por loja. Aí ele, como assim? Eu falei, sim, só nos últimos 2 anos. Ele, peraí, 2.000 comentários? A pessoa não tinha essa noção, ideia, né? Da importância, né? E a informação ali. E eu não estava falando do site dele. Eu estava falando daquela loja, daquela região, daquela cidade, que ele achava pequeno e tinham 2.000 comentários na mão dele ali para ele ver o que estava acontecendo. Não, imagina o nível de informação e de pistas, né? Exato. Que esse consumidor dá diretamente para ele, né? Sinais, né? Então é importantíssimo, né? É fantástico, assim. E a gente tem uma curiosidade aqui, assim, tem algum dado ou tendência que vocês identificaram que surpreende os varejistas, assim? Algo que quando vocês mostram no cliente, assim, caiu o queixo, sabe? Olha, eu posso puxar um pouco aqui para Black Friday, talvez, né? Claro. Porque o que a gente tem visto nas pesquisas agora é um aumento de intenção de compra muito interessante desde o meio do ano. E, às vezes, alguns clientes olham e ficam, será, né? Mas é isso mesmo, né? Quase os 2.000 comentários da loja. Porque a gente acompanha tanto as buscas, né, as tendências de buscas, mas também a gente encomenda pesquisas qualitativas. E aí a gente traz um dado do ano passado que foi, olha, nós também observamos isso ano passado, parece um pouco fora do que você estava imaginando, mas ele continua, a tendência continua. Então, a intenção de compra, agora que a gente acabou de ver, assim, 61% dos brasileiros pretendem comprar na Black Friday. E aí, às vezes, um varejista ou outro que está um pouco mais desafiado, às vezes fica meio, será? Né? Sim, é verdade. E aí a gente traz, então, o dado do ano passado, que foi, vocês, como mercado, tinham, de alguma maneira, essa informação. Durante a Black Friday, essa demanda continuou,
mas o apetite dos varejistas não foi tão grande quanto o apetite do consumidor, né? Então, a gente está fazendo esse contraponto para dizer, sim, é verdade, sim, aconteceu ano passado, e talvez para esse ano, como é que a gente se prepara? Melhorando as metas, né? Acho que a gente pode ser, sim, um pouco mais desafiado nas metas e estando pronto para essa demanda, porque ela existe, né? E é muito interessante que, inclusive, nessa pesquisa, a gente... de 2023, a gente falou, puxa, mas por que será? Será que as ofertas não estavam boas? A gente foi nesse nível de profundidade. E não, os consumidores disseram, não, as ofertas estavam boas, então estava tudo certo. Mas o apetite, talvez, do varejo não tenha sido tão alto quanto a demanda. Né? Ou seja, o volume de promoções, ele cessou num momento, talvez ele pudesse ter continuado. Exatamente. Mais, né? Eu tenho certeza que sim, a gente fala que o dinheiro ficou na mesa, mas a gente também tem que entender que os varejistas pós-pandemia passaram por momentos bastante desafiadores e buscaram a rentabilidade com razão, né? E nós trabalhamos muito nesses últimos anos para deixá-los com a melhor rentabilidade, inclusive nos nossos produtos, né? Pimex é um dos exemplos que a gente tem, que é a performance máxima para ajudar nos resultados. Mas eu acho que agora, com essa nova pesquisa, é assim, até que ponto você pode ali flexibilizar para não deixar mais esse dinheiro na mesa? Porque, assim, eu acho que a gente já trabalhou rentabilidade, né? Os varejistas estão, nos últimos anos, cresceram sobre os dados deles, insights, coisas internas mesmo, bastante. Então, dá para dar uma equilibrada, sem perder, claro, a rentabilidade conquistada aí nos últimos anos, para poder atender essa demanda, né? Então, parece um dado, nossa, será? Sim, é verdade. O pessoal tem eu li um artigo outro dia chamado AI Anxiety, né? Isso, toda a ansiedade que os boards e os conselhos, a gente precisa usar IA. Falou, a gente já usa IA há muito tempo para fazer campanha de mídia online. Faz muito tempo que a IA está lá e as pessoas querendo usar. Mas para nós isso é assunto, né, antigo. E aí você comentou do Pimex, eu queria que você explicasse o Pimex para o leigo, assim, para quem não conhece, só uma rápida explanação do que é. O Pimex é o nosso produto que você pode colocar lá o seu investimento e ele vai buscar o melhor canal. Então, na busca, no display, no YouTube, deixa que ele define aonde, né, tá seu target, de acordo com o ROAS que você coloca, né, o retorno sobre o seu ad spend, e ele define. Então, você não precisa mais fazer por canal, né? Você dá toda a diretriz, e aí, de novo, inteligência artificial por trás de tudo isso vai buscar o melhor resultado, porque independe do canal que esse consumidor tá, né? Ele pode estar vendo um vídeo, ele pode de verdade estar na busca, né? A gente fala muito e observou muito, na verdade, desde 2020 a gente vem fazendo esses estudos e começamos na Inglaterra sobre essa jornada não linear do consumidor, né? Porque antes a gente tinha o funil, que tem 100 anos, né? Vamos lembrar que o funil tem 100 anos? E é maravilhoso, porque isso te dá uma base, estrutura, já definimos aí várias nomenclaturas, mas vejam bem, quantas vezes a gente não começa aqui na busca, né? Aí a gente vai para o YouTube, porque você quer ver um vídeo sobre aquele produto. Aí você descobre outras marcas que você não conhece e você volta para a busca para validar a marca. Tipo assim, marca tal, o que é? E aí você tem lá, né, se a marca é idônea, a marca ou o site, né? Quantas vezes as pessoas não vão no Google para saber, o site tal é confiável, Então, veja que não é linear, né? Eu não considerei lá no vídeo, como a gente imaginou, fui descendo o funil. Não, eu fui na busca, depois eu fui no vídeo, eu voltei para a busca e pode ser que eu faça uma conversão no YouTube, né? Então, essa coisa não linear hoje, que a gente chama, é muito diferente do que a gente estava acostumado e muito importante a gente entender, e cada vez mais importante você entender os seus dados para entender essa jornada do seu consumidor para poder oferecer o que ele está buscando aonde ele estiver, né? No vídeo, na busca, no display, enfim.
Isso hoje é tão importante, né? A gente ainda vê tantos amantes do Last Click, né? Parece que é uma torcida organizada do Last Click, eu acho que tem um paradigma aí no mercado que é difícil de quebrar. Até assistindo uma palestra, eu não lembro quem era o palestrante, infelizmente, para dar o crédito aqui, mas ele começou a palestra brincando. Quem aí ama Last Click? Levanta a mão. Todo mundo, né? Com vergonha de assumir. Com vergonha de assumir. Mas eu falo muito assim, a gente, principalmente nesse mercado, né? A gente precisa desaprender alguns conceitos e aprender os novos, né? Então, eu acho tanto vocês quanto o Google, a gente tem lá as cartilhas, né? Isso. Puxa vida, vamos... Assim, a gente trabalha com muita gente. Vocês, nós aqui do lado, assim, temos um pouco de experiência e muita coisa para compartilhar, né? E assim, teste, né? Façam testes, né? A gente fala muito isso para os clientes. Não precisa acreditar em mim e nem em todas essas pesquisas ou buscas. Vamos testar. Testa um pouco ali... Porque dá certo, né? E é de novo o que você comentou, com o nível de inteligência artificial que a gente tem hoje nos nossos produtos, a gente fez uma evolução, né? E aí acabamos de citar o Pimax, incomparável com o que a gente tinha talvez há 1 ano e meio, 2 anos atrás, né? Então, vamos testar um pouquinho, vamos arriscar, né? Se for o caso. Muito interessante o que você está falando, porque a gente... os últimos 10 anos, né, 10 anos atrás, a gente já tinha uma operação forte de digital no Brasil. Sim, total. E o que mudou, né, nesses 10 anos na própria operação de digital, nos próprios produtos, né, na gestão, isso que você está falando de... Não é porque a gente aprendeu há 10 anos, 5 anos atrás, um jeito de fazer, que esse jeito é o certo ainda, né? E como você comentou, a gente, no E-Commerce Brasil... tenta trazer uma curadoria sempre com mais coisa e cases de empresas que estão exatamente testando. E eu queria uma pergunta que a gente sempre faz para todo mundo que a gente traz aqui, que é essa maturidade das empresas, né? De todo mundo que você conversa no mercado, se você pudesse dar um percentual de empresas que você entende que já estão aproveitando mais esses recursos novos, como você comentou, do próprio Google, né? Ou até mesmo essa forma de pensar diferente testando, né? Então, você vê isso no Brasil hoje, no varejo brasileiro hoje, um percentual menor, maior? Como que você vê comparado até um pouco do que você via antes? Olha, nesses 6 anos que eu estou no varejo e até acompanhando, né, o varejo no Google antes, o que a gente percebe é que o varejista brasileiro é bastante maduro, né? Na média, né? E claro, puxado aí pelos grandes, né? Lógico, por causa da infraestrutura, enfim. E nós temos muitos cases aqui do Brasil que a gente compartilha com o Google lá fora, com os, né? Com os times. A gente tem, não posso citar nomes, mas temos varejistas brasileiros que brilham lá fora, né? Então, isso traz um pouco esse nível de maturidade que o varejista brasileiro tem, né? E que mudou muito nos últimos anos. Eu não tenho exatamente o percentual, porque o mercado é gigante, mas só desses cases que a gente manda para os Estados Unidos, eu acho que já é um bom parâmetro para dizer o tanto que a gente evoluiu, sabe? Que os varejistas estão evoluindo. E eu queria também pegar um gancho sobre o que você falou dessa evolução com a inteligência artificial. Eu acho que a gente está nesse momento, assim, existiu a chegada da internet, né? E agora a gente tem a chegada da inteligência artificial que, sim, vai virar muita coisa de ponta cabeça, mas eu sou muito otimista para o lado bom, né? A gente fala no Google que a gente entende que a inteligência artificial ela é tão disruptiva como foi o fogo lá para o Homem das Cavernas, né? Uau. Então, imagina que o fogo era aquilo que eles tinham medo, né? Porque queimava. Aí eles aprenderam que eles podiam se aquecer com o fogo. Depois eles aprenderam que podiam fazer panelas com fogo e mudou a alimentação das pessoas a partir daí. Então, a inteligência artificial é um pouco isso. Ainda tem gente receosa, mas o que a inteligência pode fazer, principalmente para os negócios daqui para frente, assim... Sem nenhum histórico já visto, né? E a gente está aqui
para viver esse momento, né? Eu não sou nativa da internet, mas eu vivi esse momento. E estou muito feliz de viver de novo esse momento da inteligência artificial, né? E eu não tenho dúvida que os varejistas são aí talvez os primeiros que estão prontos e já estão usando muito, principalmente das nossas plataformas, tudo que a gente tem de AI. Que legal. E isso que você está falando, eu li o livro do Eduardo Terra Sim. E ele provoca justamente nesse sentido de ter bem no final do livro, ele passa por uma reflexão muito parecida com o que você trouxe agora, que o que era o mercado quando chegou a internet, a gente não imaginava tudo que poderia ser criado, todos os negócios que foram possibilitados e com a inteligência artificial a gente imagina que vai ser a mesma coisa. Exatamente. Assisti uma palestra outro dia sobre esse tema desse cara aqui, falando que a gente está assim, a gente ainda está longe da inteligência artificial terminar de indexar toda a internet, mas o momento que isso acontecer vai possibilitar uma série de outros negócios. Tem muitos estudos, né, mercado afora, dizendo cases e aplicações, alguns mais óbvios, e sem dúvida nenhuma a gente está engatinhando, assim. E aí... E eu acho que aqui o recado é assim, com tudo isso que está acontecendo e muito mais para acontecer, acho que o meu conselho é que a gente tenha a fundação muito bem feita, né? Então, você está exemplo... É o básico, mas assim... Você tem um site de e-commerce. Quando você vai lá na busca do teu site, ela realmente está funcionando corretamente, né? Porque aquilo é ouro para você, né? O cliente já está lá. Então, eu só estou citando porque, assim, é incrível tudo que a gente vai poder fazer com a inteligência artificial, mas vamos olhar o básico, né? Se nós estamos fazendo a fundação, se a gente está, você comentou ali do Test My Site, né? Do Speed, o seu app, o seu site está funcionando rapidamente mesmo? Porque é isso. Outro dia eu li naquele livro Brevidade Inteligente que você tem 17 milésimos de segundo para chamar a atenção, assim, de um consumidor. Então, assim, ele não quer perder tempo. Tudo hoje é muito rápido. Seu site, o básico, tá ok? Seu Merchant Center tá com todos os seus produtos lá, assim, pipocando, por hora que a busca... tem uma busca, você aparecer bem, né? Uma coisa básica. Você estava pesquisando um curso esses dias, inclusive em sites estrangeiros, sites americanos e tal. E muitas vezes dentro do site você não acha o que você quer. Exato. Aí eu vou pro Google, digito o nome do site e o que eu quero, e aí o Google acha para mim. Exatamente. A gente tem essa experiência aqui ainda com o varejo, né? Eu faço isso direto para testar os meus clientes, né? Eu busco lá e depois eu acabo voltando pro Google, assim. Estamos lá, abertos, podem continuar buscando no Google, não tem problema nenhum. O nosso shopping está lá, mas a gente está, por outro lado, também ajudando os varejistas, principalmente com essa camada de inteligência artificial, a melhorar essa experiência dentro do site deles, né? E é muito interessante isso que você está falando do básico, né? A gente, no E-Commerce Brasil no Fórum, a gente estava discutindo muito sobre o quanto isso está compound, né? Como está acumulando. Então, poxa, se você... quando a internet apareceu, você já não fazia o básico ali, tudo bem. Aí depois, quando a gente veio para o mundo de aplicativo, tá bom. Agora a gente vai para a rede social. Ah, legal. Cloud. Inteligência artificial. Pô, a gente está na quarta, quinta onda de transformação de tecnologia, né? Tem uma hora que esse custo chega se você não tiver up-to-date. E muitas vezes é esse básico que você falou. O básico de outras... jornadas digitais que a gente teve, às vezes não foi feito de maneira correta. Aí você não vai estar pronto, né, para tudo isso, e aí você não vai te ajudar nisso se você não tiver com esse mínimo básico. Não vai querer fazer. E aí eu acho que tem uma coisa muito importante também, que tem a execução, tem a estratégia, mas tem o mindset também, né, das empresas e dos executivos, né, que tem que desaprender para aprender de novo e entender que está chegando muita coisa nova e a gente tem que estar pronto para fazer essa mudança sem apego, né? Isso aparece em todos os processos transformacionais, sejam eles digitais ou não. Cultura, mindset é sempre um ponto de dor, assim. E pegando o gancho nesse papo aqui, nesse assunto, quais são as oportunidades que você mais vê as empresas negligenciando? Eu acho até que eu falei um pouco, mas essa fundação eu acho que ainda falta
é muito básica, sabe? Nossa, que tristeza, né? O básico não tá feito. Às vezes a gente tem discussões com os clientes e às vezes a gente acha lá no básico um problema que vai surgir depois um grande problema na atribuição, né? Eu acho que outro ponto ainda é a atribuição e mensuração. Parece básico, mas é tão necessário e cada vez mais tem uma evolução tão grande de mensuração e atribuição, né? Então, como é que isso está acontecendo mesmo? Então, eu entendo que tem um desafio, né? Tanto para isso, quanto para a omnicanalidade, né? Não é fácil. Então, eu acho que essas coisas ainda precisam de um olhar e um cuidado maior, sabe? Porque, para mim, a atribuição é um ponto fundamental, porque é um pouco daquilo, se você não está realmente medindo com todos os sinais e dados que você tem, eu tenho certeza, como é que você vai planejar a próxima campanha, seu próximo desafio, como é que você está entendendo, né? Hoje a gente consegue personalizar tanto as campanhas para os consumidores, mas se você não tem isto, se você não está entendendo o que ele está te trazendo, como é que você vai ter resultado com próximas campanhas ou saber exatamente o que vai vender para ele, sabe? E também não adianta montar uma medição de atribuição e não viver ela, exatamente, né? Exato. Isso foi uma vez, eu tomei uma bronca de uma agência e eles estavam certos. A gente tinha medido, tudo bonito, organizado e tal. Daí ele falou, olha, vocês fazem maravilhoso isso. Vamos viver isso agora? Vamos viver essa atribuição? Eu falei, como assim? Por que não? Olha as campanhas de marketing todas, tudo last click. Eu falei, nossa, gostei. Entendi. Verdade, vamos viver essa atribuição. E foi transformacional pra gente. O teu lado de medir direito e a sua estratégia de mídia conversar com aquilo ali. E acreditar na medição que você fez. Exato, você tá medindo. Vamos viver ela. Uma que a gente gosta de... Não, porque pegando isso que você está falando, é assim, as plataformas, inteligência artificial, dados, todos os clientes têm, concordam? Uhum. Nós estamos aqui com tudo isso disponível. Sim. O que vai fazer diferença no seu negócio? O que você entende dele, o que você entende dos seus dados e, a partir daí, a sua estratégia. Exato. É isso que vai... Agora, se você não entende a sua mensuração, se você não está entendendo as pistas que o consumidor está te deixando, você vai num automático e não vai acontecer, tem muito né? a ver com o que você comentou da mentalidade, né? Sim. Porque, às vezes... Você até pode mostrar os dados todos, né? E o Google faz isso de uma maneira muito interessante no relacionamento com o varejo. Vocês trazem muita informação, mas se do lado do varejista não tiver a mentalidade de falar, poxa, talvez eu tenha que mudar, ou evoluir, ou transformar minha estratégia, não vai, né? Não vai. A gente, é claro que é um pouco do nosso papel, né? Até puxando esse ponto sobre os insights, a gente leva muitos insights mesmo. Mas aí a decisão é do cliente, né? O que a gente tenta é facilitar essa decisão com muita informação e o que a gente sugere, é claro, com tudo isso que eu estou te trazendo, mais o que você tem aí, como é que você está curando os seus dados? Porque quando você faz esse match com o que eu te trago, o que você tem lá, meu Deus, isso é maravilhoso, né? Então, o quanto você está disciplinado e com a mente realmente aberta para entender, retomar caminhos, experimentar outros, né? Isso é essencial. Você vê algum perfil de cliente fazendo isso um pouco melhor? E eu faço a pergunta porque a gente tem observado no e-commerce no Brasil os pure players ampliando o market share deles, né? Uhum. Você acha que pode... né? Esse market share. Muito, né? O market share. Você acha que pode ser um pouco isso? Da onde você acha que pode vir essa competência de conseguir ampliação de market share vindo de pure play? Eu acho o seguinte, como eles estão muito focados nisso, né? Com certeza eles trazem uma excelência para atribuição e mensuração muito importante. E eu acho que é isso, a gente tem visto aí os resultados. Mesmo os clientes que têm online e offline, quando focam bastante no online, também têm resultados muito bons. Então, eu acho que tem algumas coisas. Primeiro, a gente acabou de falar que pós-pandemia, esse consumidor que perdeu o medo, né, e os traumas de comprar online. Então, a gente tem esse mercado que cresceu, a gente observou isso através dos dados de vocês, inclusive, nos últimos anos, o crescimento do e-commerce. E aí você junta
os pure players que estão focados e olhando tudo que a gente acabou de falar, mas no detalhe, né? Isso é a vida desses clientes. E aí é claro que você junta tudo isso e você tem fórmulas de crescimento muito boas. E também os clientes, tanto com loja física quanto com online, que tem esse foco e essa atenção no online, a gente tem clientes assim, também tem se beneficiado bastante desse momento. Mas, de novo, é muito sobre a disciplina, o entendimento, teste, muito teste. Eu não vou abrir aqui, mas quantos testes eu já vi clientes fazerem que não dão certo. E tá tudo bem, porque isso é um jeito de falar, que bom, esse não é assim, vamos pro próximo. Provei, né? Que isso não funciona. Exatamente, exatamente. Ou o que funciona aqui, vamos pro próximo. Mas né? isso conecta de novo na mentalidade que você falou, né? A gente, às vezes, esbarra, isso não tem a ver com tamanho de empresa, se é maior ou menor, em pessoas ainda com uma mentalidade de projeto, começo, Sim, meio e fim, sim. sem fazer esse ciclo de iteração, né? De testar, e de comemorar o erro, né? Poxa, você desprovar uma tese é espetacular, né? Você fala, poxa, não vamos seguir por aqui, não gastamos milhões para seguir por aqui, né? E infelizmente isso é visto como um problema, muitas vezes, em algumas empresas. Exatamente. Né? A gente teve um caso... interessante, mas já passou. A gente tem um parceiro que é a Tracto, que faz muitos anúncios através de inteligência artificial. Então, todos esses anúncios de SKUs, de display, tudo e vídeo, um monte de coisa, que você só dá dados, você coloca lá um briefing e ele pode gerar, sei lá, até 4.000 anúncios diferentes em muito pouco tempo. É uma plataforma. E a gente teve clientes testando e não se dando bem na plataforma, mas vamos de novo. Agora já faz uns 2 anos que a gente tem feito essa parceria com a Tracto, a gente tem cases incríveis, né, com eles, alguns assim foi um pouco mais difícil, mas agora entraram. Mas é isso, é uma plataforma. Gente, né? A gente até no começo tinha trial, né? Mas até a pessoa, não será? Não, mas não tá bom. Não tá bom, mas tá melhor do que você fazia. Você pode pôr muitas SKUs, né? Antes era tudo, né? Imagina fazer campanha para milhões de SKUs que os marketplaces e os clientes com uma operação online têm, né? Gente, vamos melhorar esse negócio, porque vai dar certo e tá dando. Gleides, pegando o gancho disso que você colocou, assim, tem um varejista grande, global, tem um serviço Prime, acho que vocês já sabem de quem eu estou falando. Esse cara, ele sabe exatamente quanto cada cliente Prime gasta por ano. Então, essa questão da mensuração, ele sabe quanto o cliente gasta por ano com ele sabe exatamente quanto ele pode investir para adquirir esse cliente e ter retorno sobre esse investimento. E indo nessa linha, assim, quais são os paradigmas que você acredita que ainda precisam ser quebrados das empresas? Eu acho que tem um que continua muito importante, que é mindset. E, para mim, isso é top-down. Então, se você não tem um C-level que compra e cobra e minimamente entende, e às vezes mesmo que não entende, tem uma equipe que entenda, mas ele delegue, isso faz diferença. Agora, se você tem alguém lá em cima que não acredita, não vai acontecer. Não adianta a gente ir lá e mostrar e provar, se a pessoa não estiver disposta a mudar e entender tudo que a gente está levando, isso não muda, infelizmente. E a gente não tem nem, porque antes da pandemia, de novo, vou citar a pandemia, porque eu acho que o online cresceu muito, né? A gente tinha algumas dificuldades em alguns segmentos, né? Nós não temos mais. Os consumidores sabem comprar online. Para mim, a dificuldade está em quem está decidindo se vai fazer online ou não. E não no consumidor. Ele já aprendeu. Não tem medo. Está tudo aqui no celular. Então, para mim, a primeira grande barreira é o mindset, principalmente de quem está mandando, né? E o contrário também funciona, do tipo, essas empresas que hoje a gente vê muito evoluídas é porque o mindset lá em cima
é de transformação, é de teste, é ágil, né? Então, não adianta a equipe ser mais ou menos, porque o cara lá em cima está cobrando, eu vivo isso. Eu vejo a diferença dos clientes que têm um C-level atuante e um C-level que entende não tanto, né? Então, claro que anda, mas menos do que quando a pessoa lá em cima sabe e acredita e testa. Eu acho que o teste é muito importante, né? Contra dados não há argumentos, não é isso? Então vamos fazer o teste, deixa eu te mostrar os dados e depois a gente continua, né? É aí que vem o paradigma, né? Você mostra todos os dados e contra todos os fatos e contra todos os dados ainda tem aqueles que... Tem. A gente viu isso acontecer tanto, né? Eu lembro que em 2010, o maior vendedor de perfumes do Brasil era a Renner, lojas Renner, quando eles lançaram o e-commerce deles. O segundo maior vendedor de perfumes do Brasil naquela época era a Saks. E o maior vendedor de tênis do Brasil foi esse cara aqui, nos idos tempos de... o Márcio, que logo mais vai estar aqui com a gente também. E com uma loja online, né? Então, isso que você fala aparece em tudo quanto é estudo também, dificuldade. E parece básico, né? Mas ainda é verdade, né? A gente tenta fugir dos clichês, mas não tem jeito. E o que você comentou é importante, porque os que não fazem isso, vindo do C-level para baixo, acabam vivendo de heróis dentro da empresa que acaba tendo até às vezes um voo muito bom, mas depois não é sustentável, né? Exato. Então você não vai ver no próximo ano. E eu acredito que esses clientes que você comentou, essas empresas, né, que você comentou, que o C-level já está engajado, no segundo ano, no terceiro ano, eles estão muito melhores. Muito mais evoluídos. E isso vai, né, acumulando ao longo do tempo. Né, é um pouco aquela linha, né, que você falou, né, de todas as transformações. Ele realmente está passando por todas elas, né? Não está ficando... E a experiência dele vai crescendo, né? Exatamente, vai acumulando, né? Exatamente. E eu queria voltar agora no pontinho que a gente falou no começo do papo sobre Black Friday, tá? Você falou de uma intenção de 61%, isso, né? Isso. De compra. E num ano em que, parecido com o ano passado, economicamente falando, a gente está vivendo num país que teve uma piora de taxa de juros, né? Quando você olha o endividamento da população brasileira, ela também aumentou. Quando a gente olha o cartão de crédito, que é o principal meio de pagamento hoje ainda online, também ele está mais cheio, vamos chamar assim, né? Ou seja, o endividamento no cartão de crédito também está maior, né? E com mesmo tudo isso, a gente vê uma intenção de compra. E de verdade, a gente está passando pela... resultados, né, do terceiro trimestre das empresas estão aparecendo, a gente vê algumas empresas, sim, de varejo crescendo em volume. Então, na cabeça de vocês acreditam que tem uma boa Black Friday aí pela frente? Sim, a gente está chamando esse momento de um otimismo realista, né? Por quê? Porque, de novo, a gente está vendo as intenções de compra melhorarem, a gente está acompanhando isso desde o meio do ano. Lembrando que tudo que acontece no primeiro semestre também é um sinal do que vai acontecer no segundo, e nós tivemos um primeiro semestre bom sobre essas intenções. E aí, de novo, o ano passado nós também tivemos esse grande aumento da intenção de compra, né? Qual que é a diferença aqui? Um pouco é o apetite desses clientes, né? Então, que buscaram muita rentabilidade, mas agora, com a rentabilidade e os clientes querendo comprar, eu acho que dá para chegar numa equação muito boa de atender esta demanda com rentabilidade que o varejista quer. Então, apesar de todas as dificuldades, o que acontece é que os consumidores têm oportunidades de comprar coisas de ticket médio maior durante a Black Friday que eles não vão fazer antes, né? Então, eles esperam, sim, a Black Friday para essas ofertas. Então, a gente acredita, pelas pesquisas que a gente viu, que ele está, sim, esperando este momento para fazer compras de produtos um pouco mais caros. Ele se organiza para isso. Ele se organiza para isso, né? Então, perfeito. É claro que você tem sempre os produtos queridinhos, né, da Black Friday, a Air Fry é um deles, mas a gente tem visto um movimento para ar-condicionado também, né? O calor que a gente andou passando, e até o final dessa semana a gente deve ter uma entrega de mais uma pesquisa para entender o que está no top das buscas, mas a intenção de compra é boa, sim. O brasileiro quer
comprar esses produtos, e eu acho que o varejista aí tem uma oportunidade de trazer as boas ofertas, né, para esse ano. A gente entende que talvez essa Black Friday esteja num momento melhor, porque a gente teve algumas Black Fridays pós-pandemia que a gente não sabia muito bem o que ia acontecer, né? Num momento que o varejo estava mais desafiado. O ano passado a gente teve uma Black Friday mais estável e agora acho que a gente voltou para um patamar que tanto varejistas quanto consumidores estão mais dispostos, né? Esse ano a gente também tem o Pix participando mais das vendas e a Black Friday cai no dia do pagamento do 13º salário. Esse é um fator muito importante também para esse ano, né? E a gente também não tem as distrações que tivemos, Copa, eleição, né? É uma Black Friday mais exclusiva, né? De atenção, né? E alguma recomendação para os varejistas, assim, quais são as boas práticas e o que não fazer? Bom, primeiro, eu sei que já estamos há poucas semanas, né? Mas o que a gente fala muito é assim, faça tudo, testa tudo antes da Black Friday, né? Para você estar preparado para aquele momento, né? Tem alguns sites que a gente já fica esperando, né? Que hora que ele vai cair? Vai cair, caiu. Não, eu acho que estamos mais treinados para isso, né? Então, o primeiro faça o teste nesses últimos dias, para não acontecer nada durante a Black Friday. E eu acho que o outro esteja atento a todas essas oportunidades que a gente está acompanhando desde o meio do ano, sabe? Porque sim, tem uma demanda. Esteja com a sua fundação, com o seu básico correto e analise todas essas informações que a gente está disponibilizando agora até a Black Friday. Importantíssimo, isso pode mudar o jogo do seu resultado até o final da Black Friday, né? E depois a gente tem Cyber Monday, nós temos Natal e a gente continua com todas essas informações até lá. E os saldões, né? Porque eu brinco que o ano do varejo acaba na segunda quinzena de janeiro, porque ainda tem os saldões, né? Gleides, a gente falou bastante de AI, a gente conversou muito sobre o impacto e, obviamente, de ter preparado a fundação na empresa para poder trabalhar com AI, mas eu quero brincar um pouco de futurologia e provocar você sobre o que você acredita que vai estar o nosso mercado em 2030, né? Então, como é que você vê 5 anos para frente, né? E principalmente mídia e quanto AI vai afetar esse papel de mídia. Porque se hoje a gente já está tão eufórico, né, de poder testar coisa nova, resolver problema que a gente tem de dia a dia, que antes não dava para resolver sem Generative AI em específico, quem dirá daqui 5 anos, né? Sim, então, sim. O que passa na tua cabeça quando a gente fala disso? Eu acho, de novo, assim, que a gente está nessa jornada de evolução com os clientes, principalmente do varejo, e a maioria deles, enfim. Mas eu acho que até 2030, muita coisa do que a gente falou aqui, eu espero que não exista mais. Tanto de mindset, principalmente. Estou esperançoso. Quanto de mensuração, atribuição e também de experiência do cliente, dos consumidores com os sites, enfim, e tudo que o cliente oferece. Porque é um pouco disso, essa jornada é muito importante que os clientes testem a inteligência artificial e se provoquem, né, para ter um pouco mais de criatividade, inclusive com o que as plataformas oferecem, né? E aí eu acho que a tendência aí para a gente evoluir é gigantesca, né? Então, o que a gente tem visto é assim, como a inteligência artificial vai te deixar muito mais eficiente, porque pode fazer muitas tarefas do seu time, você e o time vão ter muito mais tempo para se dedicar realmente ao que importa, que é a estratégia, que é entender desse comportamento. Então, a minha sensação é que em 2030 a gente tem profissionais muito mais evoluídos, né? Porque inteligência artificial vai fazer muita coisa que às vezes você hoje fica ali debruçado fazendo, né? E, com certeza, eu acho que vai trazer um nível de rentabilidade, de conhecimento mesmo, de tudo que esse cliente pode fazer com o seu consumidor, nunca visto antes, né? Por isso, de novo, a importância dos dados primários, né? Para poder estar pronto para usar tudo que a inteligência artificial está
está disposta e está pronta, né, para nos entregar. É isso, Gleides, muito obrigado. Obrigada a vocês, muito obrigada pelo convite. E já não esqueçam de fazer a listinha da Black Friday, hein? A lista tá pronta já. Que bom! Bom, pessoal, esse foi o E-Commerce Cast, podcast oficial do E-Commerce Brasil. Hoje tivemos aqui com ela a Gleides Salvanha. Fiquem ligados. Podcast disponível em todas as plataformas. Até a próxima. Tchau, tchau.